galerinha, vamos lá para mais uma aula do componente curricular Geografia. Falaremos nesta aula da formação das grandes regiões e também falaremos acerca da região norte. Você sabia que a divisão de um território em regiões recebe o nome de regionalização? Pois é, isso mesmo. A atual regionalização oficial do Brasil foi criada e instaurada na década de 1960. Houve um processo para chegar a ela ao longo dos anos, ao qual nós veremos mais adiante nesta aula. Mas, antes, vamos estar falando sobre o que é região. Bem, a região representa uma parcela do espaço que apresenta determinadas características em comuns. Cada região brasileira possui características que a diferenciam das demais regiões, como os tipos de vegetações, os tipos de clima, atividades de trabalho, história e cultura. E, como sabemos, o imenso território brasileiro, ele apresenta diversas características naturais, sociais e econômicas, não é mesmo? Então, em razão dessas diferenças, é difícil para o governo planejar e administrar execuções de ações voltadas para a população do país inteiro. E é por isso que o território brasileiro foi dividido em regiões. O IBGE, ele estipulou que no Brasil há 5 regiões oficiais, que são formadas por um grupo de unidades de federação. Como vocês podem ver, neste mapa, o Brasil está dividido em 5 regiões, que é a divisão atual que nós temos: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Nós moramos no município de Picos, que fica na unidade federativa ou o estado do Piauí, que se localiza na região nordeste, que faz parte do país Brasil. Bem, então, pessoal, dentro dessas regiões, a região que vocês podem perceber que é a que possui o maior número de estados e unidades político-administrativas é a região nordeste, pois nela tem 9 estados. Tem o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também a Bahia. Bem, agora nós vamos falar sobre o que a gente enfatizou um pouquinho antes, onde a gente citou que anteriormente a gente falou que houve um grande processo para chegar à divisão do nosso país atual, onde nós temos 5 regiões, que acabamos de ver. Então, falaremos agora acerca das regiões ao longo do tempo, onde o Brasil ele já teve diferentes regiões ao longo de sua história, onde a gente vai ver nos mapas seguintes. Este é um mapa do ano de 1940. Este mapa ele apresenta a primeira proposta de regionalização do Brasil para fins de planejamento. Ela foi elaborada pelo IBGE, que havia sido criado em 1937. Em seguida, foi criado um mapa, em 1950, que aparece os territórios de Fernando de Noronha, o território de Guaraporé, o território do Acre, o território do Amapá e também o território do Rio Branco. No mapa de 1960, o território Guaporé teve o seu nome modificado para território de Rondônia. Isso aconteceu no ano de 1956. E Brasília também foi inaugurada em 1960 como a nova capital do país. No mapa de 1970, o território de Acre passou a ser estado. E o território do Rio Branco mudou o nome para o território de Roraima. E atualmente nós temos o nosso mapa, que esse mapa atual foi criado no ano de 1988, que é com as 5 divisões das regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, a região sudeste e também a região sul. Então,
Observar esses 4 mapas, um ao lado do outro, vocês podem ver que as regiões brasileiras passaram a receber nomes diferentes, né? Nomes diferentes em diversos períodos ao longo da sua história. Mas as regiões brasileiras passaram a receber o mesmo nome que elas recebem na atualidade, como vocês podem observar aí, isso aconteceu no ano de 1970. Embora teve algumas alterações, questão de estados, divisões aí territoriais, que o mapa atualmente usado, a gente sabe que foi criado em 1988, mas em 1970 o Brasil já se encontrava com a divisão de 5 regiões: região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. Observamos também que o Piauí, que é o nosso estado, a nossa unidade federativa, ele aparece em todos os mapas. Então, pessoal, a partir desta aula, nós vamos conhecer algumas importantes características de cada uma dessas 5 regiões brasileiras. Nós vamos estar conhecendo características de cada uma dessas regiões do Brasil, onde hoje a gente vai começar falando sobre a região Norte. Essa região Norte é uma das regiões mais extensas do país, como você pode estar observando aí, é a maior região do Brasil. É uma região muito grande em extensão territorial. Então, como vocês podem observar aí através do mapa, ela é composta dos seguintes estados: Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. E aí vocês podem observar que 2 desses estados são banhados pelo Oceano Atlântico, que são os estados de Amapá e também o estado do Pará. E aí vocês podem observar também que essa região norte, ela faz fronteira com alguns países dessa região da América do Sul. Que países são esses? Observem aí no mapa. Bolívia faz fronteira aí com Rondônia e Amazonas e também Acre. Peru, que faz limite aí com Acre. Tem Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esses países todos fazem fronteira com a região norte do nosso Brasil. Galerinha, mas embora a região norte seja grande em extensão territorial, ela é a segunda menor em contingente populacional, ou seja, é a segunda região do país cujos habitantes são em números menores, em se comparado com as outras regiões do país. Então, o clima predominante nessa região norte é o tropical, com temperaturas elevadas e grande quantidade de chuvas. E o ponto mais elevado dessa região e também do Brasil é o Pico da Neblina. Olha que legal! O ponto mais alto do Brasil se localiza nessa região, que é o Pico da Neblina. A rede hidrográfica, ela é muito rica. É composta por vários rios das bacias amazônicas e também do Tocantins. A principal cobertura vegetal é a floresta amazônica. Esse bioma apresenta grande diversidade de espécies de animais e também de vegetais, sendo considerada uma das áreas de maior biodiversidade do planeta. Olha que rico! A floresta amazônica, ela é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta. A presença da floresta amazônica em todos os estados que compõem a região norte é marcante, como vocês podem observar aí neste mapa. A floresta, ela também se estende por estados e de outras regiões e também por territórios de outros países, para vocês verem o quão grande é essa floresta amazônica. Bem, a economia regional, ela tem no extrativismo uma importante fonte de captação de renda nessa região. Os produtos dessa região de origem vegetal que as pessoas extraem são látex, a madeira, a castanha do Pará, o açaí.
entre outros. Essa região também tem o minério, que o minério ele baseia-se na extração do ouro, do minério de ferro e também do manganês. Em relação à cultura da região norte do Brasil, ela é vasta, ela é rica e muito influenciada pelos indígenas, pelos europeus, pelos africanos, bem como pelos migrantes. Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, o norte ele possui grande diversidade de manifestações culturais, ou seja, várias diversidades de costumes, crenças, festas populares, culinária, dança e etc. É uma região muito rica de cultura. Festas da região norte são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã. Dentre as festas se destacam Círio de Nazaré, destaca também o Festival de Parintins, a Folia de Reis, e tem outras como Festa do Divino, Congo ou Congada, e também a Cavalhada. Em se tratando da culinária regional do norte, a cozinha tradicional dessa região ela é rica em mandioca e peixe em seus ingredientes, que é a herança dos costumes indígenas. A variedade de frutas existentes nessa região, por sua vez, ela se destaca na culinária nacional, bem como na culinária internacional. São exemplos de frutas dessa região: o guaraná, o açaí, o cupuaçu e também a graviola. Dentro dos pratos típicos, a maioria dos pratos típicos dessa região são bastante incomuns no restante do país. Experimentá-los, portanto, é uma experiência especial. Então, galerinha, quando vocês forem visitar o norte, aproveite para degustar dessas delícias dessa região que você só encontra lá. Uma dessas delícias é o pato no tucupi, onde o tucupi é uma receita preparada à base de carne de pato e também da mandioca, e é muito comum no estado do Pará. Nós temos também outro prato que é a maniçoba, que é uma receita feita com a folha da mandioca triturada, mas se assemelha a uma feijoada, por isso que ficou conhecida como feijoada sem feijão. Tem também o tacacá, que é um prato típico nortista, que é feito com caldo de mandioca, camarões e também o tucupi. O artesanato dessa região também vale destacar que é bem intenso essa influência da cultura indígena nesse artesanato. Faz parte do artesanato nortista objetos feitos a partir do barro, da cerâmica, do couro, da madeira, da pedra sabão e também de sementes, aos quais dão forma a bijuterias, artigos de decoração, entre outros. Mas nós temos destaque especial para a cerâmica marajoara, que é um exemplo de artesanato importante da região iniciada pelos índios da Ilha do Marajó, que foi a primeira arte de cerâmica que surgiu no Brasil. Atualmente ela também é conhecida no exterior. Galerinha, está vendo quão rica de cultura esta região? Pois é, galerinha. Hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a região norte. Eu aconselho vocês a pesquisarem, assistirem vídeos no YouTube sobre essa região, sobre as belezas e a cultura dessa região. Pesquise, leia, que é muito interessante a gente ter conhecimento não somente acerca da nossa região, mas também das outras regiões do nosso país. Isso vai enriquecer o nosso conhecimento, vai enriquecer o nosso vocabulário, vai enriquecer a nossa sabedoria. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desta aula e até o nosso próximo encontro, onde a gente vai falar sobre a nossa região, a região Nordeste. Até lá, galerinha! Abraços!